Olá! Hoje a gente vai fundo nas raízes emocionais do consumo compulsivo. A gente vai usar uma história pessoal bem forte e também o que os especialistas dizem para tentar traçar um caminho de volta, um caminho para o controle financeiro. E essa jornada começa com uma sensação que talvez seja familiar, aquela de estar preso por dívidas. É um sentimento que, nossa, vai muito além dos números numa planilha, né? É uma coisa que, como a frase diz, parece que suga a alma da gente. Então, para a gente entender essa luta, primeiro a gente precisa olhar para o comportamento em si. Como é que uma coisa tão simples, o ato de comprar, vira de repente uma compulsão emocional, algo poderoso e totalmente fora de controle? Olha, os pesquisadores definem isso não como uma escolha pensada, sabe? É mais uma reação imediata, totalmente emocional a algum gatilho que aparece. Acontece uma desconexão completa entre o que se pensa racionalmente e o que se acaba fazendo no final. Agora, a parte mais interessante é que o porquê por trás desse impulso, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o produto que está sendo comprado. A raiz do problema está lá atrás, na história pessoal, numa psicologia bem mais profunda. No caso que a gente está vendo, foi uma sequência de eventos bem difíceis na vida que acabou criando vários vazios emocionais. Isso muito antes do consumo compulsivo aparecer de vez. A falta de acolhimento, de alguém para ouvir, de diálogo mesmo ali na adolescência, foi isso que plantou a sementinha do problema. E essa ligação, sabe, entre o que acontece na vida da gente e os nossos hábitos de consumo é exatamente isso que a psicologia financeira estuda. Ela tenta entender como as nossas emoções, nossos medos, nossos desejos, como tudo isso mexe diretamente com as decisões que a gente toma com o nosso dinheiro. E tem um conceito super importante aqui que é a teoria da perspectiva. Basicamente, o que ela diz é que as nossas decisões com dinheiro muitas vezes não são nada racionais. Sabe por quê? Porque a dor de perder algo é muito mais forte do que a alegria de ganhar uma coisa de valor igual. Então, a gente faz de tudo para não perder. Pois é. E quando falta uma conexão emocional de verdade na vida, aquela atenção toda que se recebe nas lojas, ela pode parecer um substituto, né? Um substituto para o afeto, para se sentir importante. Era ali, naquele ambiente, que por um instante a pessoa se sentia cuidada, sentia que pertencia. Só que aí veio um momento de verdade, e foi bem doloroso. Ficou claro que aquele suposto afeto era só negócio, era totalmente transacional. Ouvi essa frase de dentro de um provador. Nossa, foi um choque de realidade. A fantasia toda começou a desmoronar. E essa ficha que caiu foi só o começo de uma espiral para baixo. Uma espiral que levou a pessoa para o fundo do poço mesmo. Um ponto em que as consequências se tornaram, impossíveis de ignorar. As consequências foram muito além da vergonha pessoal, sabe? Virou uma bola de neve de crises tanto legais quanto financeiras. A coisa chegou a um ponto tão crítico que já não tinha dinheiro nem para comida. A única saída foi pedir ajuda. E aí, quando a pessoa foi forçada a parar de comprar porque não tinha mais como, começou uma crise de abstinência pesada, tanto física quanto emocional. Foi um confronto cara a cara com o vício, que trouxe aquela pergunta, tá, e agora? Se eu não posso mais comprar, quem eu sou? Então, o ponto principal é esse, né? Nenhum objeto, nenhuma coisa consegue preencher um vazio de falta de amor, de escuta, de apoio emocional. O fato da pessoa repetir o ato de comprar por anos e anos é a maior prova de que a solução nunca esteve dentro das sacolas. Mas, como dizem, às vezes é preciso chegar no fundo do poço para pegar impulso e começar a subir. E foi ali que as condições para uma mudança de verdade apareceram. E tudo começou com uma atitude bem simples e super prática. Olha, todos os especialistas financeiros concordam nisso. O caminho para o controle começa com um hábito que pode até parecer chato, mas é fundamental. Anotar cada centavo gasto. Sério, tudo. Pode parecer bobagem, mas é uma ferramenta poderosa demais. Porque esse ato simples de fazer isso todo dia cria disciplina. E o mais importante, permite que a gente corrija o rumo em tempo real antes que o dinheiro do mês acabe. Só o fato de ter que anotar já força a gente a pensar, peraí, esse gasto aqui valeu a pena mesmo? E esse controle ajuda a gente a diferenciar os gastos. Existe aquele supérfluo necessário, sabe? Aquela compra de vez em quando consciente que traz uma alegria de verdade. E existe o desperdício puro e simples. Aquele dinheiro que vai para o ralo sem trazer nada de bom. Entender essa diferença é o pulo do gato do planejamento financeiro. Mas é importante entender, assumir o controle não é cruzar uma linha de chegada, não é uma vitória final. É, na verdade, o começo de um jeito novo de viver, um jeito muito mais consciente. Essa jornada toda exige que a pessoa adote uma nova identidade. A própria frase diz tudo: eu sou uma compulsiva vigilante.
É um processo que não acaba, sabe? É estar sempre de olho, sempre se protegendo, um dia de cada vez. E para isso, umas ferramentas de autoproteção ajudam muito. São tipo mantras, umas checagens mentais para se defender da pressão para consumir que vem de todo lado. São perguntas bem simples, mas que trazem a gente de volta para a realidade na hora de decidir. E claro, essa batalha pessoal fica muito mais possível quando não se está só. É essencial ter um sistema de apoio. Terapia para curar a raiz do problema, educação financeira para aprender a lidar com o dinheiro e, principalmente, o espaço seguro para poder falar sobre essa luta sem ninguém julgando. No fim das contas, essa história toda nos faz pensar, né? Nos faz levantar uma questão mais profunda sobre a nossa própria relação com o dinheiro. E se o primeiro passo para uma vida financeira saudável não for ganhar mais, mas sim finalmente entender por que a gente gasta? Fica aí a reflexão.